Ei, gente! Vocês estão bem? Espero que sim. Eu sou a Bruna Rodrigues, sou professora de História aqui no Me Explica Essa História e sejam muito bem-vindos ao canal, a mais um vídeo por aqui. Se você já me conhece, já assistiu aos meus vídeos, se eu já te ajudei de alguma forma, já deixa aquele like aqui no início do vídeo para você não se esquecer. E se você está chegando por aqui agora, é novo, é nova, ainda não me conhece, já aproveita, já se inscreve no canal para você continuar acompanhando tudo que eu fizer por aqui. Não se esqueça de ativar o sininho, porque aí você recebe todas as informações. E no vídeo de hoje, um assunto super importante: economia açucareira durante o período colonial. Vamos lá? Bom, durante o nosso período colonial, a nossa principal base econômica foi a produção do açúcar. Mas vamos entender de onde veio então essa ideia, essa estratégia de produzir açúcar aqui na colônia. As primeiras mudas de cana chegaram ao Brasil na expedição do Martim Afonso de Souza. Se você já viu o meu vídeo sobre administração colonial, sabe então que ele foi o responsável por essa chegada oficial dos portugueses a fim de colonizar o Brasil. Mas de onde ele teve essa ideia e por que escolher o açúcar? O açúcar é um produto de origem árabe que já era produzido pelos povos árabes, porém em uma pequena quantidade, e também não era algo destinado à alimentação das pessoas. Por incrível que pareça, o açúcar tinha uso medicinal. E quando os portugueses tiveram contato com esse açúcar, eles começaram a captar alguma dessas mudas e fazer o plantio nas suas ilhas do Atlântico, principalmente as ilhas de Açores e Madeira. Então eles já eram um pouco visionários com essa questão do açúcar, principalmente porque quando ele começa a cair no gosto dos europeus ali, dentro dessa questão alimentícia, ele vai ser um produto raro e muito caro na Europa. E a maioria das pessoas não dava conta de bancar essa compra do açúcar e adoçavam as suas bebidas principalmente com mel e beterraba. Então, se o açúcar desse certo, seria aí a menina dos olhos de Portugal, algo que traria muito dinheiro para eles, e de fato isso vai acontecer. Então, lá na ilha de Açores e Madeira, eles fizeram uma espécie de laboratório em que eles foram testando, aprimorando, aprendendo e cada vez mais chegando próximo de um açúcar e de uma produção açucareira ideal. Quando a gente tem início a colonização do Brasil em 1530, Portugal também precisava vir com uma estratégia de lucrar com essa colônia, uma vez que aqui não existia nem ouro nem prata, pelo menos até então. Eles ainda não tinham descoberto. E a estratégia do açúcar, então, será utilizada pelos portugueses aqui no nosso território. E alguns fatores, importantes para a tomada dessa decisão era o nosso clima e o nosso solo. O clima tropical e o solo massapê, que era um solo extremamente fértil, fizeram com que essa produção açucareira no Brasil prosperasse muito. E uma vez que as primeiras tentativas deram certo, eles decidiram de fato investir nessa produção. E essa produção açucareira no Brasil ocorrerá no modelo de plantation. O que é o plantation? É esse modo de produção econômica que tem como base 4 características. A monocultura, ou seja, a produção de apenas um gênero alimentício, apenas uma coisa é produzida dentro de um latifúndio, que é uma grande extensão de terra, utilizando trabalho escravo. Então a escravidão vai ser a base da produção aí do plantation, e o destino dessa produção é o mercado externo, exportação. Então falamos de plantation, falamos de monocultura em um latifúndio, utilizando mão de obra escrava, cujo destino é a exportação. E aqui no Brasil, essa produção açucareira, no modelo de plantation,
ocorrerá nos chamados engenhos de açúcar. O engenho era então esse latifúndio agrícola com as instalações necessárias para a produção do açúcar. E basicamente um engenho no Brasil colônia era dividido da seguinte forma: tínhamos a Casa Grande, que era a moradia do senhor de engenho, da sua família e de alguns trabalhadores livres que trabalhavam dentro da Casa Grande, que acabavam morando ali no quartinho, dos fundos. Teremos também as senzalas, que eram a moradia dos escravos. Até 1570, a mão de obra escrava era apenas a indígena. E a partir desse ano, os primeiros navios negreiros chegaram ao Brasil e essa mão de obra escrava negra africana será predominante no Brasil durante todo o nosso período colonial e também se estendendo durante todo o nosso período imperial, quando a escravidão acaba oficialmente em 1888 com a assinatura da Lei Áurea. Isso não quer dizer que os nossos indígenas deixaram de ser escravizados, mas por conta do lucro do tráfico negreiro, eles começaram a ser substituídos a partir de 1570 pela escravidão negra africana. Além da senzala, tínhamos também as capelas, local onde principalmente aos domingos eram realizadas missas ou algum tipo de cerimônia, casamento, batismo, tudo relacionado à religião católica, e a prática dessa religião era realizado dentro das capelas que existiam em cada engenho. E é claro, tínhamos a área destinada à produção de açúcar, que também pode ser chamado de engenho. Então cuidado, que o engenho se refere às estruturas produtoras de açúcar, mas também todo esse conjunto ganha o nome de engenho. Mas dentro dessa região produtora de açúcar, a gente tinha várias subdivisões, porque o processo de produção açucareiro, desde o plantio e da colheita, é dividido em várias fases. Então o maquinário, toda a estrutura destinada à produção de açúcar ficava então dentro desse engenho também. E o que vai acontecer é, esse açúcar que era produzido durante o período colonial era aquele açúcar mais escuro, o açúcar mascavo, e o açúcar mais consumido pela população europeia, que tinha condição de comprar, era o açúcar refinado. Mas o Brasil não tinha refinarias, e nem Portugal, porque era uma estrutura cara. E o que vai acontecer então? O Brasil e Portugal farão uma parceria com os holandeses. Muitos holandeses, inclusive, chegaram a financiar, a emprestar dinheiro para que senhores de engenho pudessem comprar o maquinário necessário para a produção de açúcar. Então existia uma certa relação aí de parceria econômica já entre esses brasileiros que estavam, ou luso-brasileiros que estavam produzindo açúcar, e os holandeses. E qual vai ser a parceria maior que vai existir naquele momento? O Brasil entregava a produção açucareira para Portugal, que por sua vez repassava esse açúcar para os holandeses, e os holandeses refinavam o nosso açúcar e redistribuíam pela Europa. Por que essa relação não era feita diretamente entre Brasil e Holanda e tinha que ter Portugal como intermediário? Porque existia algo chamado Pacto Colonial ou Exclusivo Metropolitano, que definia que nós, colônia, só poderíamos comercializar com a nossa metrópole. Éramos proibidos de ter qualquer tipo de relação comercial com outros países a não ser Portugal. Então tinha que ter todo esse meio de campo feito pelos portugueses, mas os holandeses eram responsáveis por refinar o nosso açúcar e redistribuir por toda a Europa. Um negócio que no final das contas ficava bom para todo mundo. É claro que para o senhor de engenho seria melhor se não houvesse o pacto colonial, porque ele poderia taxar o seu açúcar ao preço que ele quisesse, mas existia o controle metropolitano que o impedia de fazer isso. Bom, a verdade é que os engenhos formarão no Brasil não apenas a estrutura econômica do nosso período colonial, mas também a nossa estrutura social. A sociedade açucareira será totalmente moldada pela estrutura do engenho. A nossa sociedade será patriarcal, então teremos como comando social
O pater, o pai, a figura ali do homem no Brasil, que eram os senhores de engenho. Uma sociedade aristocrática. As pessoas mais ricas ocupavam o poder, inclusive político no Brasil, dentro das câmaras municipais, por exemplo. Será também uma sociedade estamental, ou seja, dividida em classes sociais e praticamente imóvel. Então a gente tinha os senhores de engenho no topo, os escravos na base da pirâmide, né, sendo aí a categoria social mais explorada e muitas vezes a maior das camadas sociais, porque eram responsáveis por todo esse trabalho braçal e a produção açucareira no Brasil, e uma pequena classe média de trabalhadores livres, por exemplo, feitores, camponeses, lavradores, capitães do mato, padres, mas a maior parte da nossa sociedade era dividida aí nessa dualidade entre senhores de engenho e escravos. Por isso que eu costumo brincar que a nossa sociedade colonial era um engenhão. Então, se a gente pegava dentro do engenho, o homem tinha total domínio, né, o senhor de engenho, sobre as mulheres, seus filhos, os trabalhadores livres e os seus escravos. Se a gente analisa o Brasil colônia agora ampliado, o homem, que era ali os senhores de engenho, tinha um domínio político, econômico, social sobre as mulheres, sobre os trabalhadores livres e também sobre os escravos. Bom, essas são as principais características da nossa economia açucareira durante o período colonial. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, porque é muito importante para mim, me incentiva muito a continuar produzindo para o Me Explica Essa História. Se ainda não foi inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nada que eu fizer por aqui. Deixa aqui nos comentários tudo que você achou desse vídeo e as suas contribuições. E se quiser aí continuar acompanhando tudo que vem por aí, não se esqueça de ficar ligado nos meus envios e eu te espero para o nosso próximo vídeo. Um beijo e até lá!